Bom, gente, eu vou gravar aqui para vocês a aula de imunidade inata. Essa aula eu dividi ela em 3 partes. Eu quero que vocês assistam para essa semana a parte A e a parte B. Na semana que vem a gente continua com a parte C junto com a parte de inflamação, tá? Vocês vão ver que é uma aula relativamente grande, porque eu vou discutir com vocês aí todos os aspectos relacionados à imunidade inata ou imunidade natural, tá? Então, durante a aula, vocês vão ver que eu vou colocar algumas questões para reflexão. Algumas dessas questões eu vou respondendo durante a aula, algumas são para a gente discutir na sexta-feira, mas o importante é que, se vocês conseguirem responder essas questões, vocês vão ter atingido aí o objetivo, então, da aula, ok? Bom, nos próximos slides eu vou remover o vídeo aqui de baixo, para que ele não atrapalhe os slides e para que os arquivos fiquem um pouco menores. Como a gente viu na aula passada, nós, seres humanos, estamos constantemente em contato com o ambiente, e no ambiente a gente tem uma série de moléculas, substâncias estranhas, micro-organismos, patógenos, e esses patógenos podem ser causadores de doença, tá? Então aqui a gente tem as principais classes de patógenos: bactérias, vírus, protozoários, fungos e homintos, mas mesmo estando em contato direto e constante com esses agentes patogênicos, como a gente viu, a gente relativamente não tem muitas doenças, ok? Como é que o nosso sistema imunológico, então, nos protege desse ambiente que está, então, constantemente tentando, vamos dizer assim, nos atacar, tá? É o que a gente vai começar a ver na aula de hoje, vendo, então, esses primeiros componentes da resposta imunológica, que a gente chama de resposta inata. Bom, a gente tem vários tipos de componentes da resposta imunológica, e esses componentes eles começam a atuar mesmo antes da gente entrar em contato com os agentes patogênicos, tá? Então a gente tem vários mecanismos que fazem parte aí, então, dessa resposta imunológica inata, que atuam impedindo a entrada desses micro-organismos, desses agentes patogênicos, ou quando eu tenho um processo infeccioso, imediatamente após esse contato, tá? Então, essa primeira parte da resposta, ela é baseada, então, no reconhecimento desses micro-organismos, desses agentes infecciosos, por receptores que a gente tem, então, nas nossas células, ou então receptores solúveis, que a gente vai começar a ver daqui a pouco. E esses receptores vão começar a ativar uma série de mecanismos que levam à remoção desse agente infeccioso na maioria das vezes, tá certo? Sem que a gente nem tenha nenhuma forma de sintoma ou de noção de que a gente sofreu esse tipo de infecção, tá certo? Quando esses primeiros componentes não conseguem impedir a entrada ou não são suficientes para a remoção imediata desses agentes, a gente começa a induzir, então, uma resposta imunológica inata, que a gente chama de resposta induzida precoce, e jogo nas primeiras horas dessa infecção, tá? Esses mecanismos eles são baseados, então, no reconhecimento de uma série de padrões moleculares associados a patógenos. Então a gente chama isso de PAMPs, então, de padrões moleculares associados a patógenos, que são reconhecidos, então, por células residentes nos tecidos, que são ativadas, vão sofrer, então, durante essa ativação, produzirem substâncias que levam ao processo que a gente chama no conjunto de inflamação, que a gente vai estudar em um pouco mais de detalhes essa semana que vem. E esse processo de inflamação vai recrutar e ativar aqui, para esse local de infecção, mais células do sistema imunológico, que na maioria das vezes também leva à remoção desse agente infeccioso, tá? Nesse caso, eu já começo a apresentar alguns sintomas que vão estar associados, então, com esse processo inflamatório, tá certo? Quando eu não consigo remover esse agente infeccioso, eu tenho a ativação do que a gente chama de resposta imunológica adaptativa. Então, essa infecção é
substâncias então produzidas durante essa infecção, que a gente chama de antígenos, vão ser transportados então para os órgãos linfóides, que a gente estudou na semana passada, e nesses órgãos linfóides eu vou ter o reconhecimento desses antígenos por células especializadas da resposta, que a gente chama agora de resposta adquirida, que são os linfócitos B e T. Tá? Esses linfócitos B e T, num primeiro momento, que nunca tiveram contato com esse antígeno, são denominados de naive ou de virgens. Esses linfócitos, reconhecendo os antígenos, eles são ativados e eu tenho aí a indução da resposta adaptativa com expansão clonal, diferenciação dessas células em células efetoras e, de novo, agora, na maioria das vezes, eu vou ter a remoção desses agentes infecciosos através dos mecanismos efetores mediados por essas células, agora da resposta adquirida, tá? Então, se a gente for dividir o conjunto de mecanismos efetores que foram ativados durante uma resposta imunológica, a gente vai ver que toda essa primeira parte, incluindo aí o transporte de antígenos para os órgãos linfóides, fazem parte do que a gente chama de resposta inata ou natural, enquanto que essa última parte a gente chama de resposta adquirida ou adaptativa, tá? Então, na aula de hoje e na aula da próxima semana, a gente vai estudar esses mecanismos da resposta inata e durante todo o restante do semestre, a gente vai começar a ver, então, a resposta adquirida, ok? Vamos começar a ver, então, quais são os componentes da resposta inata, que são aqueles componentes que impedem ou que diminuem o acesso desses agentes patogênicos ao nosso organismo, tá? A gente chama em conjunto esses componentes de resposta de barreira, tá? E aí a gente vai ter diversos tipos de barreira que a gente classifica em barreiras físicas, químicas e microbiológicas. É isso que a gente vai começar a ver agora nessa parte da aula. Bom, como eu disse aí para vocês, então, nós seres humanos estamos rodeados aí por milhões, bilhões de micro-organismos todo dia, tá? Então, a melhor forma de a gente evitar uma infecção é que a gente tenha, então, uma maneira de nos proteger da entrada desses micro-organismos, tá? Então, os mecanismos que a gente tem para evitar, então, essas infecções a gente chama de mecanismos de barreira, tá? É como se a gente tivesse, então, uma capa protetora, uma bolha que impedisse esses mecanismos de entrar no nosso organismo. A gente pode dividir esses mecanismos de barreira em diversos tipos e a gente vai começar a ver nos próximos slides. A primeira barreira que eu quero mostrar para vocês, então, são aquelas que são constituídas pelas barreiras físicas e químicas que a gente vai apresentar nos tecidos epiteliais mucosos e nos tecidos epiteliais de pele, tá? Vamos primeiro ver a barreira mucosa. Então, se a gente lembrar do que vocês devem já ter visto lá na histologia, na biologia celular, a gente vai lembrar que no tecido mucoso a gente tem lá uma barreira de células epiteliais, aqui está representada a barreira epitelial do tecido mucoso gastrointestinal. Nesse tecido epitelial, a gente vai ter uma única camada de células, tá? Essas células, então, a maior parte delas vai ser de células epiteliais, propriamente dita, e a gente vai ter lá no tecido mucoso algumas células especializadas, tá? A gente tem as células caliciformes, que vão ser responsáveis pela produção de muco, e a gente vai ter células aí, no caso do intestino, nas criptas intestinais, as células de Punnett, tá? A primeira barreira que a gente vai ter nesse epitélio é a própria junção intercelular entre as células, tá? Então, essas junções intercelulares, elas vão formar uma barreira bastante potente para impedir, então, a entrada desses micro-organismos ou de qualquer substância estranha no nosso corpo, tá? Então, forma uma barreira aí impermeável à entrada desses micro-organismos ou mesmo de macromoléculas, tá certo? Além disso, vocês já devem ter visto, as células caliciformes, então, no tecido mucoso, elas constantemente produzem substâncias, então, por exemplo, mucina, que são secretadas na luz intestinal
formando então uma camada que a gente chama de camada de muco, tá? É interessante que essa camada de muco a gente pode separá-la em duas partes. A gente tem uma camada mais interna, que geralmente é mais espessa pela composição, então, ser mais concentrada dessas mucinas, e a gente tem uma camada mais externa, onde essas mucinas, então, elas são diluídas com água, e aí, então, eu tenho uma menor densidade, tá bem? Por que é importante isso? Porque na camada de epitélio mucoso, a gente também tem aí algumas células especializadas que constantemente secretam substâncias, então pequenas proteínas, então que a gente chama de peptídeos, e esses peptídeos têm atividade antimicrobiana, tá? Então tem função muito parecida com antibióticos, ok? Esses peptídeos antimicrobianos, quando eles são secretados, eles interagem então com essas substâncias presentes no muco e vão se concentrar principalmente nessa camada mais interna dessa camada de muco. Ok? Na camada mais externa, a gente vai ter ainda a presença de micro-organismos comensais. E por que eles ficam aqui na camada mais externa? Justamente porque é onde vai haver a menor concentração desses peptídeos antimicrobianos. Tá? Então, a gente vai ver que esses peptídeos antimicrobianos vão formar uma barreira química que vão atuar, então, impedindo o crescimento descontrolado desses micro-organismos comensais ou mesmo de micro-organismos patogênicos, tá certo? Então, no epitélio, a gente vai ter as junções intercelulares e a própria epitélio formando uma barreira física, e como barreira química, a gente vai ter o muco, que também impede fisicamente o contato direto dos micro-organismos com as células epiteliais e, ao mesmo tempo, serve aí para concentrar esses peptídeos antimicrobianos, formando uma barreira química que impede o contato direto dos micro-organismos e, ao mesmo tempo, controla o crescimento desses micro-organismos, ok? No tecido epitelial, então, da pele, a gente vai ter uma organização um pouco parecida, a gente vai ter aqui diferença, então, primeiramente nas camadas do epitélio, então, ao invés de eu ter uma camada única de células, normalmente eu vou ter aí uma camada estratificada de células que vão ser formadas, então, pela maturação progressiva dessas células, tá? Então, vocês também devem ter visto que a pele é dividida em uma camada mais superior, que a gente chama de epiderme, e uma camada mais interna, que a gente chama de derme, tá? A epiderme, então, é formada por essas várias camadas de células. Geralmente a gente vai ter aí fibroblastos, queratinócitos, em processo de maturação, que vão formar, então, aquelas diversas camadas que vocês já devem ter visto na histologia, tá? A camada mais externa é formada aí pelos queratinócitos maduros, então, que se transformam aí em uma camada córnea, tá certo? Além, então, da epiderme, a gente vai ter aqui na pele algumas estruturas especializadas. A gente tem aí as glândulas sudoríparas, que vão estar constantemente secretando e liberando aqui na parte externa o suor, e junto com o suor a gente vai ter a produção de algumas substâncias com atividade antimicrobiana. A gente também tem as glândulas sebáceas, que também vão constantemente secretar substâncias, então lipídios, ácidos graxos, que vão se combinar então aqui na camada superior, formando uma camada que impede aí o contato direto dos micro-organismos, tá? Além disso, a gente vai ter aqui a secreção também de peptídeos antimicrobianos que vão se associar a essa camada aquosa lipídica, que também vão controlar então o crescimento dos micro-organismos comensais e também dos micro-organismos patogênicos, tá? Então, de uma forma semelhante, fazendo aí uma barreira física pelo contato e pela própria junções intercelulares, uma barreira química composta então por esses ácidos graxos e por esses peptídeos antimicrobianos que são secretados constitutivamente.
Então, aqui só para resumir nesse quadro, então dependendo aí do local do epitélio, a gente vai ter aqui diversos componentes, então componentes físicos de barreira, componentes químicos e componentes microbiológicos, tá? Então, em todo o epitélio, a gente tem as junções intercelulares das células epiteliais. Na pele e no sistema digestório, a gente vai ter aí um fluxo longitudinal de ar, no caso da pele, de fluidos no sistema digestório, que vai estar constantemente, então, removendo partículas mecanicamente da superfície epitelial. No trato respiratório, a gente tem aquele epitélio ciliar, que através de movimento também está constantemente removendo o muco, juntamente com as partículas que são aspiradas, tá? Em relação aos componentes químicos, a gente vai ter aí na pele os ácidos graxos, peptídeos antimicrobianos sendo secretados. No sistema digestório, a gente vai ter aí, no caso do estômago, a secreção de ácido, que vai diminuir o pH. A gente vai depois ver na microbiologia que o pH baixo, então o pH ácido, ele pode ser microbicida ou impedir o crescimento, ok? Também eu tenho a secreção aí constante de enzimas que acabam degradando esses micro-organismos, além da secreção constante dos peptídeos antimicrobianos, tá? Aqui em particular de um peptídeo, a defensina, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe como é o funcionamento dela. Tá? No caso dos olhos e do nariz, a gente tem aí também a secreção constante de lágrimas, tá? Que também vão conter algumas enzimas e peptídeos antimicrobianos. Em particular, aí vai ser importante uma enzima que a gente chama de lisozima, capaz então de romper membranas celulares de micro-organismos. Tudo bem? E além dos componentes físicos mecânicos do próprio epitélio, a gente vai ter aí um componente microbiológico, que é o que a gente chama então de microbiota ou de flora normal, que vai estar presente na pele, no sistema digestório, no trato respiratório, particularmente no respiratório superior, e também aí nos olhos e nariz. E a gente vai ver que esses micro-organismos comensais apresentam, então, um papel importante também como barreira, que a gente chama aí, no caso, de barreira microbiológica. Bom, então, em relação às barreiras químicas, a gente tem como os principais componentes essas proteínas ou peptídeos antimicrobianos que a gente chama aí em conjunto de AMPs, tá certo? A gente tem várias famílias, vários componentes, várias dessas proteínas sendo secretadas constitutivamente. Cada uma delas é secretada em um tecido de forma, então, constitutiva e tem atuação aí diferente entre diferentes organismos. Essa tabela tem as principais delas, não precisa ficar decorando, a gente não vai ficar cobrando os nomes específicos delas, de algumas sim, então das defensinas e da LL37 que a gente vai estudar com um pouco mais de detalhe, um pouco mais à frente, tá? De forma geral, essas proteínas, esses peptídeos antimicrobianos, eles têm função e mecanismo de ação diversos, alguns agem então destruindo, rompendo a membrana celular de micro-organismos, de células, outros atuam removendo então substâncias que os micro-organismos utilizam para o crescimento, tá certo? E outros ainda não têm o seu mecanismo completamente conhecido, tá certo? Mas, de forma geral, então, eu tenho atuação direta sobre o micro-organismo, causando a morte desse micro-organismo, ou então impedindo o crescimento pela remoção de substâncias importantes aí para o metabolismo desses micro-organismos. Quais são as funções básicas desses peptídeos antimicrobianos? Tá? Então, como eu disse para vocês, eles são secretados constitutivamente e continuamente, tanto no tecido epitelial mucoso quanto na pele, e eles vão ter três funções básicas, então, impedindo o crescimento microbiano, então, tanto da microbiota,
quanto de patógenos, então eles acabam destruindo, então matando esses micro-organismos, e além disso eu tenho aí uma limitação do contato entre o epitélio e as bactérias, tá? Por quê? Porque como esses peptídeos se concentram nessa camada mais interna de muco, no caso das mucosas, eu vou fazer com que os micro-organismos, então, eles fiquem e se concentrem nessa camada de muco mais externa, tá? Particularmente aí os micro-organismos da microbiota, tá? Então, além desse papel de controle de crescimento externo, eu vou ter ainda, quando, em algumas situações, principalmente no caso de infecções, então, quando micro-organismos conseguem romper essas barreiras, eu posso ter esses peptídeos antimicrobianos atuando aí internamente. De que forma? Então, eles podem se ligar a componentes desses patógenos, então bloqueando esses padrões moleculares associados a patógenos, particularmente o LPS, então diminuindo os efeitos tóxicos e os efeitos lesivos desses componentes. Tá? A gente vai estudar bastante LPS na microbiologia, a gente vai ver que é uma endotoxina com um papel importante aí em algumas doenças. Então, eu acabo bloqueando esse efeito desses componentes microbianos. Eu também posso ter a estimulação de células do sistema imunológico, que vão estar aqui presentes nesses tecidos, levando também a quimioatração de células do sistema imunológico para esse local. Então, isso aqui vai acontecer quando essa barreira aqui é rompida e eu tenho a penetração, a infecção propriamente dita, ok? Então, funções básicas dos peptídeos antimicrobianos, eu posso ter ação direta sobre os micro-organismos, então, ou controlando ou destruindo diretamente esses micro-organismos, ou então, funcionando aqui internamente, ajudando esse sistema imunológico, essa resposta imunológica inicial, ou bloqueando efeitos de alguns componentes microbianos. Aqui eu tenho só de modo esquemático o mecanismo de ação de um desses peptídeos antimicrobianos. O mais importante deles, as defensinas. Como eu falei para vocês, alguns deles atuam de modo muito parecido com antibióticos. Tá? No caso das defensinas, elas são então proteínas de baixo peso molecular, então peptídeos, que têm carga de aminoácidos líquida, então, positiva, tá? Enquanto que a membrana plasmática, então, a membrana celular de bactérias, normalmente tem carga negativa. Então, o que acontece? Então, essas proteínas, esses peptídeos tendo carga positiva e os lipídios aqui de membrana tendo carga negativa, eu vou ter, então, a atração desses componentes e esses peptídeos, eles acabam se inserindo nessas membranas celulares, tá? Quando eu tenho essa inserção, eu vou formar nessa membrana celular um poro, e aí por esse poro eu vou ter o extravasamento aí de íons e de água, causando então desequilíbrio osmótico nessa célula bacteriana, por exemplo, pode ser uma célula fúngica, uma célula de um protozoário, e aí esse desequilíbrio osmótico vai levar então à morte desse micro-organismo, tá? Então aqui é um efeito direto de morte então desses peptídeos microbianos sobre micro-organismos. Aqui, só para exemplificar para vocês o papel da microbiota na resposta, então, de barreira, de mucosas e de pele, principalmente. A gente vai ter uma aula específica de microbiota na microbiologia, então eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Aqui é só para mostrar que o nosso sistema imunológico ele está em constante equilíbrio, então, com esses micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, que atuam então como comensais, tá? Esse equilíbrio a gente chama de eubiose. Então, nesse equilíbrio, tanto os micro-organismos influenciam o sistema imunológico, induzindo então a
tolerância a eles, impedindo aí uma resposta imunológica exacerbada, como o sistema imunológico vai atuar, então, controlando o crescimento, então, descontrolado desses micro-organismos, tá? Eu não posso deixar que esses micro-organismos cresçam de maneira descontrolada, porque senão eu também vou ter problemas. Então, eu tenho aí uma relação direta entre microbiota e sistema imunológico, um influenciando a resposta do outro, tá? Então, nos casos de eubiose, onde esse equilíbrio está mantido, o que acontece é que esses micro-organismos, eles secretam algumas substâncias, então, durante o seu metabolismo, principalmente micro-organismos fermentadores, eles produzem aí algumas substâncias que penetram aí nos nossos tecidos mais profundos, então, como ácidos graxos de cadeia curta e alguns outros componentes estruturais, que a gente chama de padrões moleculares associados a micro-organismos, ou MAMPs, e esses componentes, eles vão interagir, eles vão ser reconhecidos por células que estão aqui na derme, então células residentes na derme, levando ao que a gente chama de tolerância, tá? A gente vai ver com detalhes também essa resposta imunológica de tolerância numa aula mais futura, então hoje é só para mostrar esse equilíbrio, tá? Então, de forma geral, esses componentes induzem aqui alguns tipos celulares, particularmente aqui as células dendríticas, a produzirem substâncias que levam à tolerância, a induzirem a diferenciação de algumas células T, que a gente chama de células Treg, que são importantes aí para tolerar essas substâncias estranhas, ok? Então, as células Treg vão induzir tolerância a esses antígenos de micro-organismos, também a antígenos provenientes de alimentos que são ingeridos constantemente, ok? No caso de uma disbiose, o que seria essa disbiose? Seria quando eu tenho um descontrole no crescimento de micro-organismos comensais ou então a presença de algum micro-organismo patogênico. No caso, então, dessa disbiose, eu vou ter alterações nas células epiteliais, então a liberação de substâncias que a gente chama de DAMPs ou de padrões moleculares associados a dano celular. A gente vai ver com mais detalhes essas siglas um pouco mais à frente. E esses padrões moleculares de dano associado com os próprios componentes estruturais dos micro-organismos que estão aqui, então, em descontrole, vão levar, ao invés da tolerância, à ativação completa das células dendríticas. E essas células dendríticas completamente ativadas vão levar a uma resposta adaptativa de um outro tipo que não de T regulatória, tá? Então, de subtipos de células T, que a gente chama de T helper 1 e T helper 17, que ao invés de induzirem tolerância, induzem um processo inflamatório com o recrutamento de outras células aqui para esse local. E aí, quando eu tenho o processo inflamatório, eu vou ter destruição do tecido, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, no processo de disbiose, eu tenho normalmente destruição tecidual, enquanto que na eubiose eu tenho somente o controle desses micro-organismos e a indução de tolerância. A gente vai ver tanto essa tolerância quanto a indução da resposta inflamatória em aulas posteriores. Hoje é só para mostrar que eu tenho que ter esse equilíbrio fino, então, entre microbiota e sistema imunológico para que eu tenha um tecido e uma resposta imunológica saudável, não tenha doença. Bom, então, como vocês viram, a gente tem aí vários mecanismos que a gente chama de mecanismos de barreira que estão atuando impedindo a entrada de micro-organismos no nosso sistema, tá? Então, a gente tem várias situações onde essas barreiras são rompidas, tá certo? Então, em quais situações que vocês conhecem onde eu tenho evidência da importância dessas barreiras físicas? Então, só para dar uma dica aí para vocês, eu tenho algumas doenças que são causadas aí por fatores extrínsecos, ou seja, que vêm de fora, que acabam quebrando essas barreiras, e eu tenho algumas situações onde eu tenho fatores internos, fatores intrínsecos que interferem com o funcionamento dessas barreiras.
Quais situações que vocês conhecem onde eu tenho esse desequilíbrio, onde eu tenho essas quebras de barreira e como que isso evidencia a importância dessas barreiras no sistema imunológico inato. Isso a gente vai discutir, então eu quero que vocês pensem em exemplos dessas situações para a gente discutir na aula de sexta-feira. Bom, o que acontece então se essas barreiras são rompidas? Então, o que acontece quando eu não consigo controlar esses micro-organismos, deixar eles para fora do meu corpo e eu tenho um processo infeccioso? Eu vou ter aí o processo, então, de reconhecimento e de indução da inflamação. Bom, se eu tenho, então, quebra de barreira e entrada de micro-organismos comensais ou de patógenos no interior do tecido, então, nas camadas mais profundas, eu vou ter que ter mecanismos imediatos que impeçam o crescimento ou que alertem o meu organismo de que alguma coisa aconteceu de errada e que eu tenho que reagir a esses micro-organismos, tá? Então, eu tenho em todos os tecidos o que a gente chama de células residentes do sistema imunológico, são de particular importância mastócitos e macrófagos, e essas então vão ser as duas primeiras células do sistema imunológico a entrar em contato com esse agente infeccioso, tá? Então, esse agente infeccioso vai ser composto aí por diversas moléculas que a gente chama aí de PAMPs, então de padrões moleculares associados a patógenos, que vão ser reconhecidas por essas células através de receptores específicos expressos no citoplasma ou na membrana celular dessas células, tá? Uma vez que essas células reconhecem esses PAMPs, elas são ativadas e elas passam a produzir e secretar aqui no ambiente uma série de substâncias que a gente chama de mediadores inflamatórios, tá? A gente tem três classes importantes de mediadores inflamatórios: os mediadores inflamatórios de origem lipídica, então lá do metabolismo do ácido araquidônico, histamina, prostaglandina, leucotrienos, fator de ativação de plaquetas. A gente tem substâncias específicas solúveis, que a gente chama de citocinas, que atuam sobre outras células do sistema imunológico, então particularmente o que a gente chama de citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1-beta, a interleucina 1-6, interleucina 12, interleucina 18, o fator de crescimento de colônia de macrófagos e o fator de crescimento de colônias de granulócitos e monócitos, tá? Não precisa saber de todos esses nomes agora, mas essas citocinas e essas siglas, elas vão ser importantes com atuações específicas, então vamos começar a nos familiarizar com elas, tá? Por enquanto, não precisa ficar decorando esses nomes, tá? Então, além de mediadores inflamatórios e citocinas inflamatórias que vão ativar outras células, a gente vai ter, então, as quimiocinas inflamatórias, que são citocinas especiais com atividade quimiotática, ou seja, que atraem para esse local onde ocorreu essa infecção outras células do sistema imunológico. A gente vai ver com detalhes esse processo inicial de ativação na aula da semana que vem, então hoje é só para saber que assim que eu tenho a entrada de um micro-organismo no meu tecido, eu já tenho então células especializadas do sistema imunológico que residem nesses tecidos e que fazem então essa primeira ativação do sistema imunológico, tá? Gerando o processo inflamatório. Esse processo inflamatório, a Zuleika já mencionou isso para vocês na aula passada, ele vai ter, no primeiro momento, ativar o tecido aqui localmente, fazendo com que haja a migração de novas células do sistema imunológico para esse local, tá? Esse processo de migração celular a gente também vai ver em detalhes molecularmente na próxima aula. Hoje é só para saber que é um processo coordenado que envolve aí a expressão de uma série de substâncias, tanto na membrana dos leucócitos que estão na luz do vaso, então passando aí pelo sangue, quanto moléculas expressas aí nas células que recobrem esses vasos, nas células endoteliais, tá? Que a gente chama de moléculas de adesão. A gente vai ver todos esses processos de forma bem detalhada na próxima aula, tá? Então, só para saber, então, que a gente vai ver
todas essas etapas, então, de rolamento, ativação, adesão e transmigração, que a gente divide o processo de migração celular com bastante detalhe na próxima aula, tá? Hoje é só para saber, então, que uma vez que entra alguma coisa de diferente aqui no meu tecido, eu tenho ativação das células residentes e essas células residentes, através da produção daqueles mediadores inflamatórios, começam a atuar para atrair para esse local mais células do sistema imunológico. E essas células são atraídas e conseguem sair do vaso e entrar aqui no tecido por esse processo coordenado que a gente chama de migração celular e que é dividido em etapas e que em cada etapa vai participar um conjunto de moléculas diferentes. De novo, a gente vai ver isso com detalhes na próxima semana. Aqui, então, mais uma questão para a gente refletir. Então, como eu falei lá no início, a gente está exposto a uma série de micro-organismos diferentes. Então, a gente tem bactérias, vírus, eumintos, protozoários e fungos, tá? A gente reage de modo idêntico a todos esses micro-organismos? Ou a gente tem que fazer uma resposta diferente para cada um deles? Como é que o sistema imunológico é capaz de diferenciar, então, uma infecção de um vírus de uma infecção por uma bactéria, ou de um protozoário, ou de um euminto, ou de um fungo? Ou ela não faz essa diferenciação? O que vocês acham? Bom, já respondendo essa questão, a gente tem sim mecanismos que permitem o sistema imunológico já inicialmente a fazer essa diferenciação e iniciar uma resposta que seja mais eficiente para combater aquele determinado tipo de patógeno, tá? Então eu tenho receptores que a gente chama de receptores de reconhecimento de padrão, ou de PRRs, e esses receptores de reconhecimento de padrão vão ser capazes então de diferenciar um vírus de uma bactéria, de um fungo, de um protozoário e de um euminto, e com isso iniciar uma resposta que seja mais efetiva para a destruição ou para a remoção de cada um desses agentes. A gente vai ver agora como é que esses receptores atuam. Bom, aqui só para deixar claro o que significam essas siglas que eu venho falando aí desde o começo da aula. Então, o que são receptores de reconhecimento padrão, ou PRRs, ou moléculas para reconhecimento de padrão, PRMs, tá? Então, são moléculas, então, PRRs e PRMs são moléculas produzidas ou expressas por células da resposta imunológica inata que vão reconhecer, então, PAMPs ou DUMPs, tá? E o que são PAMPs ou DUMPs? Então, PAMPs são padrões moleculares associados a patógenos, ok? Em alguma variação, a gente vai ter aí de MAMPs, ou seja, padrões moleculares associados a micro-organismos, tá? Então, PAMPs ou MAMPs vão ser substâncias expressas, então, por micro-organismos, tá? E a gente, além disso, a gente tem o que a gente chama de DUMPs. O que são os DUMPs? Padrões moleculares associados a dano tecidual, tá? Então, DUMP, padrão molecular associado a dano, ou seja, ele vai aparecer quando uma célula do meu corpo é lesada, ok? Então, os DUMPs são produzidos em caso de dano tecidual. Esse DUMP não necessariamente ele é causado ou liberado numa infecção. Eu posso ter, por exemplo, uma morte celular não causada por uma infecção. Uma morte celular, por exemplo, por uma lesão, uma pancada, por exemplo, onde eu tenho morte celular. Eu acabo liberando esses DUMPs no meu tecido, tá? E isso é reconhecido, então, por esses PRRs. E quando eu tenho infecção ou a entrada de um micro-organismo, eu tenho a liberação desses DUMPs e o reconhecimento desses MAMPs, que vão ser reconhecidos também por essas moléculas expressas ou produzidas por células.
tá certo? A diferença de PRR e PRM é que os PRR são expressos na superfície ou intracelularmente, enquanto que os PRM são substâncias solúveis. São PRRs que são secretados pelas células. Ok? Uma característica aqui também dos PAMPs e MAMPs é que eles vão ser comuns a uma grande variedade de micro-organismos, sempre dentro do mesmo grupo. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho lá bactérias, então eu tenho PAMPs que são expressos só por bactérias. Eu tenho PAMPs que são expressos só por vírus. Eu tenho PAMPs que são expressos só por fungos, ou protozoários, ou por eumitos, tá? Ok? E uma outra característica é que geralmente esses PAMPs ou MAMPs são essenciais para a sobrevivência do micro-organismo, ou seja, são moléculas que dificilmente passam por processos de mutação ou de alteração. Tá? Então, uma vez que são moléculas essenciais, o micro-organismo não tem a capacidade de alterá-los, certo? E por que isso é importante? Porque se eles conseguissem passar por processos de mutações facilmente, o sistema imunológico deixaria de reconhecê-los, tá? Então, normalmente são moléculas muito conservadas dentro dos micro-organismos. Quais são os PRRs que a gente tem, então? Quais são os receptores de reconhecimento padrão presentes, então, nas células ou produzidos por células da resposta imune inata? Então, eu tenho, como eu falei para vocês, algumas substâncias que são produzidas e secretadas, então, na sua forma solúvel, que a gente chama de PRMs. Os mais importantes aqui são as colectinas, o sistema complemento, e as pentraxinas, a gente vai ver com detalhes o funcionamento dessas moléculas, e eu tenho os PRRs propriamente ditos, que são então expressos na superfície das células, intracelularmente, então diluídos aqui no citoplasma, ou associados a vesículas no interior das células, tá? E aqui uma pergunta: por que eu tenho uma variedade grande e localizações distintas de PRRs produzidos ou secretados pelas células do sistema imunológico? Qual que seria, então, a função e a importância de eu ter PRRs solúveis, PRRs expressos na superfície da célula, PRRs expressos dentro do citoplasma de uma forma diluída, então dissolvidos aqui no próprio citoplasma, ou PRRs presentes no interior de vesículas intracelulares. Por que eu tenho essa distinção? Para que eles serviriam? Aqui, de novo, em forma de tabela, então eu tenho aqui os nomes das famílias desses PRR solúveis, então complemento, lipidtransferases, colectinas, pentraxinas, o nome específico de cada um deles e os micro-organismos ou PAMPs que eles reconhecem, tá? De novo, não precisa saber de todos esses nomes, só para saber que existem várias substâncias solúveis distintas, cada uma delas capaz de reconhecer um PAMP ou um conjunto de PAMPs distintos. A mesma coisa para os PRRs expressos, então, na superfície das células. Eu tenho várias moléculas distintas, com nomes moleculares, então, distintos, e que vão reconhecer micro-organismos ou PAMPs distintos, tá? Então, aqueles expressos na superfície, aqueles expressos no citoplasma, tá? Então, várias moléculas, cada uma delas capaz de reconhecer aqui um conjunto de PAMPs distintos, tá? De novo, não precisa decorar esses nomes, é só para saber que quando eu falo de PRRs, eu não estou falando de uma única molécula, mas sim de diferentes moléculas com capacidades de reconhecimento distintos. Bom, vamos começar a ver agora quais são os componentes solúveis da resposta inata, ou seja, aquelas moléculas de reconhecimento de padrão, ou PRMs, e como que elas atuam, tá? Eu vou falar das mais importantes e quais as funções dessas moléculas. Então, a primeira dessas moléculas solúveis, produzidas e secretadas por células do sistema imunológico, são o que a gente chama de pentraxinas. A mais importante delas é a proteína C reativa, ou PCR, e aqui cuidado, porque isso aqui não é reação em cadeia de polimerase, e sim
proteína C reativa, tá? Não tem nada a ver com a técnica de biologia molecular. Então, as pentraxinas são uma família de moléculas que tem esse nome porque elas são compostas aqui por 5 subunidades distintas. A mais importante das pentraxinas é a proteína C reativa. Qual a função da proteína C reativa e de outras pentraxinas? Então, elas são produzidas e secretadas pelas células após um processo infeccioso ou inflamatório, e elas têm como função fisiológica, então, essas cadeias então, de 5 moléculas, elas têm a capacidade de, quando entram em contato com membranas celulares de bactérias ou de alguns fungos, numa reação dependente aqui de cálcio, elas são capazes de quebrar os fosfolipídios e os esfingolipídios das membranas dessas bactérias ou fungos, causando então a desestruturação das membranas e, posteriormente, a destruição do equilíbrio osmótico dessas bactérias, causando a sua morte, tá? Então, elas são produzidas em processos inflamatórios em grande quantidade e elas têm uma função fisiológica e imunológica importante de atuação e destruição direta de micro-organismos, tá? O componente solúvel mais importante da resposta inata, a gente pode chamar isso de um componente humoral, é o sistema complemento, tá? Então, o que é o sistema complemento e por que ele tem esse nome? Então, sistema porque ele é um conjunto, não é uma única molécula, é um conjunto de moléculas que são encontradas constitutivamente, então, nos líquidos biológicos, particularmente aí no plasma sanguíneo. Então, várias moléculas distintas que atuam como um complemento das moléculas de anticorpo, tá? Então, quando elas foram descobertas, se viu que quando eu tinha a presença dessas proteínas séricas, então o anticorpo tinha uma função complementada, ou seja, mais eficiente. A gente vai ver por que daqui a pouco. Tá? Então, por isso que recebeu esse nome de sistema complemento. Posteriormente, se viu que existiam, então, vários desses componentes e que esses componentes eram ativados de forma distintas. Tá? Então, existem 3 vias de ativação desse sistema complemento. Tá? Então, as 3 formas de ativação são chamadas de via clássica. Tem esse nome porque foi a primeira a ser descrita, apesar de não ser a mais importante, mas foi a primeira a ser descrita. A segunda a ser descrita é a via alternativa, que é a mais importante, é a mais importante aí para o nosso sistema, mas recebeu via alternativa porque foi a segunda a ser descrita. E mais recentemente foi descrita aí uma nova via de ativação que foi chamada de via de lectina, porque o primeiro componente dela é uma lectina, tá? Ou essa proteína ligante de mannose, que é uma lectina. O que acontece com o complemento? O complemento, então, ele vai ser capaz, qualquer um desses componentes dessas vias, vai ser capaz então de reconhecer estruturas aqui na membrana de células, particularmente de bactérias e alguns fungos, causando então a destruição dessas bactérias de forma direta ou então ativando a resposta imunológica, tá? Então, o sistema complemento, ele vai ser ativado em cascata, de forma muito parecida com o que ocorre no sistema de coagulação, ou seja, um dos componentes ativa o seguinte, que ativa o seguinte, que ativa o seguinte, levando então à função efetora dessas células, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as vias de ativação e os principais componentes, mas eu não quero que vocês se preocupem em decorar aí a sequência de ativação ou quais são todos os componentes e a ordem correta dessa ativação, tá? O importante é que vocês compreendam que é um processo de ativação em cascata e que leva a funções efetoras distintas, tá? Isso é o mais importante do que ficar decorando todas as etapas e todos os componentes na sequência correta, tá? Eu vou mostrar para que vocês entendam esse processo de cascata, mas ele não é importante de ficar decorando em todos os seus detalhes, ok?
Bom, a primeira via de ativação é a via alternativa, tá? Eu vou mostrar ela porque ela é mais importante. Então, eu tenho aqui uma membrana, no caso aqui uma membrana de uma célula bacteriana. Nessa membrana eu vou ter alguns componentes, então alguns resíduos de açúcar, que vão ser capazes então de ativar os primeiros componentes do complemento. Então, lembrando, é uma série de proteínas que está presente constitutivamente no soro, e no caso da via alternativa, o primeiro componente a ser ativado é o que a gente chama de C3, tá? Uma característica dos componentes de complemento é que eles estão numa forma inativa e quando eles são ativados, eles são clivados em duas porções. Normalmente eu tenho uma porção maior e uma porção menor, tá? Essa clivagem se dá então por hidrólise. O que acontece? Então, quando eu tenho contato com uma bactéria e com esses açúcares aqui presentes na superfície das bactérias, eu tenho a hidrólise desse componente C3 e quando eu tenho essa hidrólise, eu tenho a quebra então do C3 em dois pedaços. Um menor, que é chamado de C3A, que é liberado na sua forma solúvel, e o componente maior, C3b, ele se liga na membrana celular dessa bactéria. Okay? Esse C3b ele vai servir aqui de ponte de ancoragem para o segundo componente da via alternativa, que é chamado de fator B. O fator B, junto com o C3b, vão fazer com que eu tenha a ativação do fator D, certo? O terceiro componente, e o fator D cliva o fator B em duas porções. O BA, porção menor, secretada, e o BB, que continua associado com o C3b. Tá? Quando eu tenho a clivagem do B em BB, essa porção, então, C3b mais BB, vai formar uma unidade enzimática que é chamada de C3-convertase. Por que ela tem esse nome? Porque uma vez que ela é formada, ela vai ter a capacidade de hidrolisar muitas outras moléculas de C3 que estão presentes aqui na circulação. Tá? Então, eu tenho agora a clivagem de muitas outras moléculas de C3, formando lá o C3A e mais fragmentos C3b que vão se associar aqui à membrana. Tá? Então, aqui eu vou ter a primeira função do complemento, que é chamada, então, de opsonização por C3b. Então, todos esses fragmentos de C3b que se associam à membrana celular dessa bactéria, elas vão servir, então, de um sinal de marcação dessa bactéria para que ela se torne mais visível para as células do sistema imunológico, particularmente para o processo de fagocitose, tá? Então, o processo de opsonização, ele pode ser feito, além de por complemento, por outras moléculas, que a gente vai ver mais à frente, mas a opsonização, ela é como se fosse uma marcação dessa célula e torna essa célula mais visível, mais facilmente fagocitada por células do sistema imunológico. Ok? Então, a primeira função é a opsonização, a primeira função do complemento. Ok? Formada, então, pela quebra desses fragmentos C3b. Uma vez que eu tenho aí a quebra desses fragmentos C3b, alguns desses fragmentos se associam com a C3b-BB, formando uma outra molécula, um outro complexo enzimático, que é o C3b-PB-C3b. E aí eu vou ter isso aqui se transformando em C3-C5-convertase. Então, isso continua fragmentando moléculas de C3, mas começa agora a fragmentar o próximo componente do complemento, que é o C5. Tá? Então, ele vai atuar sobre o C5 e, de novo, eu vou ter a clivagem, a hidrólise dessa molécula em dois fragmentos. O C5A, que é liberado, e aí o C5A, junto com o C3A, que continua sendo liberado aqui, vai ter a segunda função do complemento, que é a função que a gente chama de anafilatoxina. O que é essa anafilatoxina? É a capacidade de atrair para o local aonde está ocorrendo essa ativação de mais células do sistema imunológico, ou seja, são moléculas quimiotáticas. Então,
tanto C3A quanto C5A são moléculas com atividade quimiotática, ou seja, são anaflatoxinas, que vão atrair outras células do sistema imunológico e ativar outras células do sistema imunológico para esse local. Tá? Então, aqui um processo de quimioatração. O C5b, então o fragmento maior do C5, ele se associa aqui com a membrana da célula também, e agora ele vai ativar todo o restante da cascata de complemento. Então, o C5b ele vai servir de ponto de ancoragem para o C6, que vai servir de ponto de ancoragem para o C7, que serve de ponto de ancoragem para o C8. E esse conjunto ativa o último componente do complemento, que é a molécula de C9. A molécula de C9 ela tem a característica de conseguir, então, se polimerizar, ou seja, várias subunidades de C9 se associam, e quando eu tenho essa associação, eu tenho a inserção dessas proteínas na membrana plasmática, então, dessa célula, e quando eu tenho essa inserção, eu formo o que a gente chama de complexo de ataque à membrana, ou MAC, tá? Qual que é a função desse complexo de ataque à membrana? Ele vai formar um poro na membrana dessa célula, causando desequilíbrio osmótico e a destruição dessa célula, então, por desequilíbrio osmótico. Então, pela ativação do complemento, eu vou ter aí as três funções básicas. A primeira é a opsonização, depois a liberação das anafilatoxinas e a terceira função básica é a formação do complexo de ataque à membrana. Ok? Bom, só lembrando, não precisa decorar todas essas etapas, eu só estou mostrando para que vocês entendam essa ativação em cascata. Tá? Vamos ver agora a ativação via lectina. É muito parecida, então não vou ficar entrando em tantos detalhes, eu vou passar um pouco mais rápido. Tá? Então, de novo, eu tenho ali a superfície da bactéria, a membrana dessa bactéria, com os seus açúcares. Aí, o primeiro componente aqui, dessa via de ativação é diferente, por isso que recebe esse nome. Então, é uma lectina, o MBL, a proteína ligante de mannose, que se associa a esses carboidratos, tá? Uma vez que eu tenho essa associação, eu tenho ativação de duas subunidades enzimáticas dessa proteína, que são chamadas de MASP1 e MASP2. E essas unidades enzimáticas ativadas começam a clivar os componentes do complemento que estão aqui solúveis no soro, tá? O primeiro componente aqui, nesse caso, é a molécula de C4, que vai ser clivada em C4A e C4B. Então, o C4B é associado à membrana da célula, enquanto o C4A é liberado na forma solúvel. O C4B, associado aqui à membrana, ativa o segundo componente junto com o MASP2, liberando, então, aqui o componente solúvel, no caso aqui, o C2B, enquanto que o C2A se associa ao C4B, formando o que a gente chama, então, de C3 convertase, tá? Então, agora, essa subunidade C4B, C2A, atua como C3 convertase, ou seja, começam a clivar aqueles fragmentos de C3 presentes aí no soro, tá? E aí eu começo a liberar fragmentos de C3A, enquanto que eu tenho a geração de C3B que se associa à membrana da célula, tá bem? Então, agora eu tenho aqui a associação do C3B com esse complexo C4B, C2A, formando o C3-C5 convertase. Ok? O C3 convertase vai clivar, então, muitas moléculas de C3B, e aí eu vou ter aí a opsonização novamente por C3B, tá? Aquele processo que vai tornar essa partícula, essa membrana, essa célula, visível para os fagócitos. Além disso, eu começo agora também a clivar o C5, e aí a cascata é idêntica à que a gente viu anteriormente. A liberação de C5A, que junto com o C3A e o C4A vai formar o que a gente chama lá de anafilatoxinas, atraindo mais células do sistema imunológico, enquanto que o C5B se associa à membrana e vai gerar lá o complexo
de ataque à membrana, polimerizando o C9. Ok? Então, o final é exatamente igual ao que a gente viu a via alternativa. E por último, aí, a via de ativação clássica, eu deixei ela por último, apesar de ser a primeira a ser descrita, mas a gente vai ver que essa forma de ativação, ela depende não da resposta inata, ela depende aí da ativação da resposta adaptativa. Por quê? Então, eu vou ter aí a bactéria, na superfície dessa bactéria, eu vou ter a expressão aí de antígenos, então agora não é mais aqueles açúcares, pode ser qualquer componente reconhecido então como estranho por uma molécula de anticorpo. Então, o primeiro componente da via clássica é um anticorpo se ligando a antígenos presentes na superfície dessa bactéria. Tá? Então, o anticorpo ele vai servir de ponto de ancoragem para o primeiro componente da via de ativação clássica, que é o componente C1Q. Tá? O C1Q, quando ele se liga no anticorpo preso aqui na superfície da bactéria, ele é ativado. Essas duas subunidades, C1R e C1S, têm atividade enzimática e começam agora a quebrar os próximos componentes do complemento. O primeiro vai ser o C4, novamente, que vai ser quebrado em C4A e C4B, que vai atuar aqui, então, sobre o C2, novamente clevando em C2B e C2A, a associação do C2A com o C4B, formando a C3-C5 convertase. Começam-se a clivar os fragmentos, então, de C3 em C3A e C3B. O C3B se associa aqui com esse complexo, formando o C3-C5 convertase, e aí o processo vai continuar idêntico às duas vias anteriores. Tá? O C3B vai se associar aqui à membrana plasmática, levando à opsonização da célula. O C3A com o C4A vão formar as anafilatoxinas, junto com o C5A, certo? Que é clivado aqui pela C5 convertase, enquanto que o C5B vai ativar aquele processo final, os componentes finais, a via de ativação C6, C7, C8 e C9, formando o complexo de ataque à membrana. Okay? Então, aí eu tenho a desestruturação da célula pela formação do poro. Bom, como vocês devem ter percebido, então, eu tenho lá as três vias, a clássica, a alternativa e a da lectina. Elas se iniciam com componentes distintos, então a via clássica com anticorpo, a via lectina com a MBL-MASP e a via alternativa com o próprio C3. Eu tenho aí então os componentes iniciais, todos eles convergem para a C3 convertase e a partir daí eu tenho os eventos finais idênticos com os mesmos componentes nas três vias, tá? Isso aqui é importante saber que as vias têm início distintos e componentes finais idênticos, porque eu posso ter aí algumas imunodeficiências que afetam alguns desses componentes de modo particular, tá? Então, dependendo do componente que é afetado, eu vou ter consequências distintas para esse indivíduo, tá? Aqui só resumindo as principais funções então do complemento. Isso aqui eu preciso que vocês saibam, isso é o mais importante. Então, via clássica, via lectina, via alternativa, todos eles convergindo para C3 convertase. Eu tenho lá a liberação de fragmentos pequenos de forma solúvel que vão atuar como mediador inflamatório. Então, essa é uma das funções do complemento, servir como mediador inflamatório e de quimiotração para outras células do sistema imunológico. Eu tenho lá a ligação dos fragmentos de C3b com a membrana dessa célula, opsonizando essa célula, ok? E eu tenho os componentes finais a partir então do C5, formando então um complexo de ataque à membrana que destrói diretamente a célula. Então essas são as três funções essenciais do complemento: mediação de inflamação e quimiotração, opsonização e a formação de complexo à membrana. Tá? Adicionalmente,
No caso da via clássica, eu tenho uma quarta função, que é o que a gente chama de remoção ou retirada de imunocomplexos da circulação, tá? Mas as três funções básicas são atuar como mediador inflamatório, a anafilotoxina, opsonização de células, ou seja, tornar as células mais visíveis para a fagocitose, e a formação de complexo de ataque à membrana, destruindo diretamente a célula onde eu tenho ativação do complemento. A retirada do imunocomplexo é só vai aparecer com a via clássica e eu vou mostrar o que é isso nos próximos slides. Aqui só para mostrar para vocês, então, são micrografias eletrônicas de transmissão, onde é possível observar, então, o complexo de ataque à membrana, ou MAC, na superfície de células. Então, essas estruturas circulares escuras aqui são poros na membrana plasmática de células, onde ocorreu a ativação do complemento. Isso aqui é visto de cima, e aqui, nesse caso, eu tenho uma visão lateral, tá? Então, ó, é possível observar que se forma mesmo como se fosse um canudo, um túnel, por onde eu tenho aí o extravasamento então, de água e de íons, causando desequilíbrio osmótico dessa célula. O que é essa remoção de imunocomplexo? Então, lembrando que isso só acontece com a via clássica de ativação do complemento, isso vai acontecer quando eu tenho na minha circulação partículas de antígeno solúveis. Então, um produto bacteriano, por exemplo, que chega na minha circulação. Esse produto bacteriano ele não pode ficar na circulação porque ele vai causar, então, problemas para o meu organismo. Então, quando eu tenho essa presença e eu tenho uma resposta imunológica adaptativa, eu normalmente tenho a geração de anticorpos específicos para esses antígenos solúveis, tá? Quando esses antígenos solúveis se encontram com anticorpos na minha circulação, eu tenho a ligação desses anticorpos com os antígenos, formando então uma rede entre antígeno, aqui em azul, e os anticorpos, aqui nessas outras cores. Então, essa rede é o que a gente chama de imunocomplexo, tá? Então, associação de anticorpos com antígenos solúveis. Esses imunocomplexos, se eles permanecem na circulação, eles podem causar inflamação e causar danos aos tecidos, porque eles podem se depositar nesses tecidos e ativar a resposta imunológica. Então, eles precisam ser removidos da circulação. Como é que eles são removidos? Então, por exemplo, se eu tiver um imunocomplexo muito pequeno, por exemplo, ó, só um anticorpo mais um antígeno, então 2 anticorpos mais um antígeno, eles são bem pequenos, eles podem, quando eles passam lá pelo rim, eles vão ser secretados na urina, tá? Se forem imunocomplexos muito grandes, ou seja, com milhares de anticorpos e milhares de antígenos, eles são pesados, eles vão ser transportados pela via sanguínea e vão acabar passando pelo baço. Como eles são muito grandes, eles vão ser visíveis para os macrófagos presentes lá na polpa vermelha do baço e vão ser fagocitados facilmente, tá? Porque eles são grandes. Os que têm tamanho médio, eles não conseguem ser filtrados e eles são pouco visíveis para esses macrófagos quando eles passam no baço, tá? Então, é aí, para esses imunocomplexos de tamanho médio, é que eu vou ter uma importância do sistema complemento. O que vai acontecer com esses imunocomplexos médios? Então, eles são anticorpos, certo? Ligados a antígenos, formando então uma superfície que vai ser capaz de servir de ponto de ancoragem para aquele primeiro componente do complemento da via clássica, o C1q, tá? Que vai ativar o C4, o C2, que ativa o C3, e aí eu tenho a quebra do C3 em C3b, que se deposita na superfície desse imunocomplexo. Então, eu tenho agora a opsonização desse imunocomplexo, ok? Para que servem esses fragmentos de C3b e por que eles vão ser importantes? Porque eles precisam agora, esses imunocomplexos, como eu falei para vocês, têm que ser removidos. E quem é que faz essa remoção? É os macrófagos lá no baço. Como é que eles fazem essa remoção?
Então, todas as nossas hemácias, elas apresentam na sua membrana um receptor, então uma proteína, então expressa na membrana dessa hemácia, que é um receptor de complemento, chamado de CR1. Esse receptor de complemento, ele é capaz de reconhecer os fragmentos de C3b presentes aqui na superfície dos imunocomplexos, então eu tenho a ligação desses imunocomplexos a esses receptores que estão ligados nas hemácias. As hemácias, então, vão servir de carreadoras desses imunocomplexos e quando elas passam pelo baço, esses imunocomplexos vão ser reconhecidos, uma vez que eles estão opsonizados, por macrófagos que também apresentam receptores para o complemento, tá? Uma vez que esse macrófago reconhece o imunocomplexo, ele remove esse imunocomplexo da hemácia, a hemácia continua viva, se a gente quiser falar de viva para uma hemácia, já que ela não tem núcleo, ela é viva, mas não metabolicamente ativa, ela continua, enquanto eu tenho aí a fagocitose desse imunocomplexo e a remoção desse imunocomplexo da circulação. Ok? Então, o complemento tem um papel importante aqui para a remoção desse imunocomplexo. A gente vai ver que deficiências na remoção desse imunocomplexo são associados aí a algumas doenças, por isso que é importante essa função, vocês saberem dessa função do complemento da via clássica, ok? Bom, a gente viu que, então, o complemento ele é ativado na superfície de células, reconhecendo alguns carboidratos, principalmente. Tá? Mas as nossas células também têm carboidratos, formando lá o glicocálix. Como é que o nosso organismo evita que ocorra a ativação do complemento na superfície das nossas próprias células? O que acontece, o que aconteceria se eu tivesse essa ativação? E como é que eu evito essa ativação na superfície das nossas próprias células? Para evitar que isso aconteça, a gente produz constitutivamente uma série de substâncias que vão servir e são chamadas de inibidores de complemento. Tá? Então, são diversas substâncias, inibidores, então, solúveis, ou seja, que são produzidos e secretados e que atuam inibindo algumas das etapas lá de ativação, então podem inibir o início, como podem inibir lá o meio, o C3b, por exemplo, ou o final da cascata de ativação. E eu também tenho inibidores associados às membranas das células, então moléculas que são expressas nas próprias membranas das células e que, então, impedem aqueles processos de ativação, inibindo, por exemplo, a C3 ou atuando naquelas etapas finais de complexo de ataque à membrana. Tá? A gente vai ter um seminário específico sobre deficiências de inibidores de complemento. Então, por hoje, eu só queria que vocês soubessem então, que a gente apresenta no nosso próprio organismo várias substâncias que podem ser solúveis ou expressas nas superfícies da célula que impedem essa ativação e a consequente destruição dessas células. Bom, a gente viu então que o complemento ele apresenta aí diversos componentes, certo? Diversas vias de ativação. Quais são as consequências clínicas da ausência do sistema do complemento ou dos seus inibidores? Eu tenho alguma consequência? Qual que é a importância desse sistema? Além disso, eu consigo diferenciar clinicamente a ausência de algum componente específico? A gente viu lá que são substâncias ativadas em cascata, não é? Eu consigo diferenciar a ausência de um componente inicial da ausência de um componente final? É possível fazer clinicamente essa distinção? Clinicamente existe diferença entre os pacientes? A resposta é sim, tá? Então, existem várias imunodeficiências, que a gente chama então de deficiências de fatores do complemento, e dependendo do componente que é afetado, eu vou ter uma manifestação clínica distinta, tá? O que vocês acham que é mais grave? Uma deficiência no C3,
que é aquele componente compartilhado por todas as vias, ou uma deficiência num componente inicial, por exemplo, C1, que é só da via clássica. Ou é pior, um defeito só nos componentes finais, por exemplo, C5, C6, C7, C8, C9. Qual que vocês acham que é pior? Vamos discutir isso durante a aula. Quais as consequências clínicas? Eu consigo ter diferença clinicamente nos pacientes? O que é pior? Um componente comum ou um componente específico de uma das vias? Ou aqueles componentes que são os finais? Qual a consequência do inibidor de complemento ser defeituoso? Aqui a gente tem uma doença, ó, o angiodema hereditário. É possível distinguir essas imunodeficiências clinicamente? Vamos discutir isso durante a aula. Bom, com isso aqui eu finalizo essa primeira parte, onde a gente deu mais ênfase aos componentes iniciais da resposta imune, então as barreiras, e aos componentes solúveis. Na próxima parte, eu vou falar com vocês dos componentes celulares da resposta imunológica inata, ok? Então, assistam a seguir a parte B dessa aula de resposta imunológica inata.